Olá, pessoal do segundo ano, a gente está aqui para mais uma aula sobre hereditariedade e é super importante que você tenha acompanhado a aula anterior, tá joia? O nosso objetivo da aula de hoje é relacionar Mendel à hereditariedade e compreender os experimentos que Mendel fez e como que esses experimentos contribuíram para o conceito de hereditariedade. Então, quem foi Gregor Mendel, né? Gregor Mendel viveu de 1822 a 1884. Ele nasceu na Áustria, era filho de camponeses, e o Mendel, ele era um super curioso, ele gostava de observar e estudar as plantas, mas ele não tinha dinheiro para os estudos. Então, o que que ele fez? Ele entrou para o monastério, então foi ser monge, porque lá ele podia estudar. Então, lá ele estudou ciências naturais, estudou matemática, estudou física, e ele tinha uma curiosidade em saber como, o que a gente chama de características, né? Como que essas características elas eram transmitidas de pai para filho. Só que na época, imagina, o cara era monge, ele não podia fazer as pessoas, ó, vamos se relacionar para ter filhinho, para ver como é que esses filhinhos vão nascer. Né? Então, o que que ele resolveu fazer? Como ele era curioso em relação às plantas, ele estudou as ervilhas, um tipo de ervilha que tinha um rápido cultivo para ele poder observar essas características. Então, ele resolveu cultivar as ervilhas, porque se você não sabe, a ervilha ela se reproduz e gera filhinhos, né? Então, ela faz coisinhas. E aí ele podia observar como que essas características elas eram transmitidas. Por que então justamente que Mendel ele escolheu as ervilhas? Justamente pelo fato delas realizarem autofecundação. O que que significa isso? Que as plantas se reproduzem através das flores, né? O órgão de reprodução das plantas. Então, a planta, esse tipo de ervilha que ele escolheu, elas conseguiam fazer a autofecundação. Então, ela produz o gameta masculino e feminino, se autofecundava e gerava novas plantas. E esse ciclo, justamente, tinha um ciclo de vida curtinho. Então, facilmente cultivada, o ciclo de vida era rápido, então ele podia observar as gerações que nasciam para analisar as características. E elas geravam um grande número de descendentes, isso era importante. Características distintivas. O que que significa isso? Que ele estudou 7 características das ervilhas. Então, entre elas, ele estudou a textura da semente, o tipo de vagem, a altura da planta, a cor da semente, tá certo? Então, ele estudou cada uma dessas características em separado e foi fazendo as observações. Então, olha o primeiro experimento que Mendel realizou. O que que é chamado de geração parental? Geração parental são os primeiros, o que ele chamava de puro. Então, no caso aqui, ó, se você está observando, ele analisou a cor das ervilhas. Então, ervilhas de semente amarela e ervilha de semente verde. Então, como que ele sabia que aquelas plantas elas eram puras? Quer dizer, que elas não tinham cruzado com outras? Justamente porque ela fazia autofecundação. Então, ele pegou as ervilhas puras amarela e misturou com as ervilhas verdes, né? E observou as que nasceram. Todas que nasceram de sementes, olha aqui, todas nasceram ervilhas amarelas. Vou mostrar isso aqui para vocês agora, através do cruzamento, que quem teve na aula presencial já deu uma explicada sobre isso, que é o quadrinho de Punnett, que a gente chama, né? Então, aqui, ó, a letrinha representa o gene, então eu já fiz em cor para ficar mais fácil. Lembra que o Mendel cruzou a ervilha amarela com a ervilha verde. Então, a ervilha amarela, a gente usa o gene dominante, então tem um V grandão aqui, a letra grande, tá? E a ervilha verde, de cor verde, o Vzinho pequeno, que é a característica recessiva. Por que dominante? Por que recessiva? Então, você precisa ter assistido a aula anterior, tá? Mas dominante é porque ela se manifesta só através de um gene, ela não precisa ter os dois para manifestar a cor. Se você percebeu, o que que Mendel fez? Ele permitiu a autofecundação da amarela com a verde e todas aqui, ó, e todas elas nasceram amarelas. Então, desses 4 quadradinhos, 100% amarelas. Quando você olha a mistura do gene, o que que acontece? Sempre você vai juntar este com este. Então, no caso, seria Vzinho, Vzão, mas a gente sempre coloca a letra grande na frente, né? Ó, aqui, ó, Vzão, Vzinho. Aqui também, Vzão, Vzinho
e aí esse com esse, Vzão, Vzinho. Então, eles nasceram todas sementes amarelas. Mas você olhando o gene dela, o genótipo, você percebe que elas apresentam aqui, ó, agora uma letra diferente da geração parental. Elas são amarelas, mas elas têm um gene Vzinho, ou seja, que se esse Vzinho encontrar com outro Vzinho, vai nascer ervilha verde. Vamos observar o próximo cruzamento. Então, olha só daí que Mendel fez. Ele pegou a geração F1. Quem que é a geração F1? Aquela que surgiu do cruzamento das amarelas pura com a verde pura. E ele cruzou entre elas, amarelas com amarelas. Quando Mendel deixou que elas se autofecundassem, o que ele percebeu? Que a maior parte, olha aqui, nasceu amarela, né? 3 para 1. E nasceu uma diferentosa lá verde. Opa, Dona Ervilha pulou a cerca? Não, a Dona Ervilha não pulou a cerca. Ele sabia que existia alguma coisa dentro das ervilhas que ele chamava de característica, né, que determinava a característica, que condicionava isso. Ele só não sabia que foi, ele não soube usar a palavrinha gene porque ele não tinha esse conhecimento. Mas a gente percebe aqui então que apareceu a semente verde que até então estava escondida. Por isso que ela é chamada de recessiva, porque ela precisa de um gene que veio do pai e um gene que veio da mãe. Vamos representar isso no quadrinho de Punnett para ficar mais fácil para você entender. Então, olha aqui, ó, a geração F1, que eram todas amarelas. Então, ó, Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Aí o que aconteceu? Ele deixou que ela se autofecundasse. Então, se você observar aqui, olha o que aconteceu. A gente tem uma amarela, ó, esse, vou fazer outra cor aqui. Esse com esse, escreva aqui, Vzão, Vzão. Vai ser amarela porque tem o gene dominante, que é a letra maiúscula. Essa com essa, ó, Vzão, Vzinho. Que cor que ela vai ser também? Amarela, porque tem o Vzão. Agora, esta, Vzinho, Vzão. Então, põe o Vzão na frente, ela vai ter que cor? Amarela. E por último aqui, ó, Vzinho, Vzinho, apareceu de característica verde. Ou seja, de 4 possibilidades, eu vou ter 3 possibilidades que vão nascer amarela e uma possibilidade verde, que é a característica recessiva. Eu posso dizer 3/4 ou 75%, né, de sementes amarelas e 25% de semente verde. Vamos ver se eu consigo escrever aqui, ó. Então, eu vou ter, escrever com mouse é duro, hein? 3/4 ou 75% amarela e 1/4 vai ser verde. E com isso a gente consegue concluir a primeira lei de Mendel. Eu fiz de uma maneira bem resumida para você conseguir assistir a aulinha. Então, o que Mendel concluiu na sua primeira lei? A lei da segregação de um par de fatores ou lei do monohibridismo. O que significa isso? Por que um par de fatores? Porque você lembra, um gene veio do pai e um gene veio da mãe. Então, tinha lá Vzão, Vzinho, um do pai e um da mãe. Por que é chamada lei do monohibridismo? Mono significa um, né? Então, eu só tenho uma característica sendo estudada, sendo transmitida de uma vez. Qual era a característica ali que a gente observou? A cor da semente, ou era verde ou era amarela. Mas a gente viu que ele estudou várias características na ervilha. Então, cor da semente, a altura da planta, o tipo de vagem, a textura da semente, tá? A gente vai ver isso na segunda lei. Conclusão, isso é super importante eu saber porque isso é muito cobrado. Então, o que ele concluiu na sua primeira lei? Que cada característica ela é condicionado por um parzinho de fatores, né? Os quais, então, esses fatores se segregam. O que é se segregar? Se separam na hora de formar os gametas. Lembra o que é gameta? Célula de reprodução. Então, na hora que forma o óvulo, que forma o espermatozoide, ou no caso das plantas, que forma o óvulo e forma o pólen, que é o gameta masculino, esses pares se separam. Então, é como mostrar aqui, ó. É como voltar lá naquele quadradinho. Então, cada letrinha que eu ponho num quadradinho significa que está separando, né? Segregando. Então, na primeira lei, a gente conclui o quê? Que cada característica é condicionada por um par de fatores que eles vão se separar na hora de formar os gametas, ocorrendo de doses simples. Então, você está estudando uma característica por vez. É importante que você revise essa aula, assista a aula anterior para lembrar os conceitos de genética, genótipo, fenótipo, híbrido ou heterozigoto, né? E
para que você consiga acompanhar a próxima aula e eu vou mandar uns exercícios para você resolver, tá joia? Até a próxima, um beijo!